Então, galera, vamos aí para nossa aula 2 de filosofia, que é a filosofia grega. Lembrando que nós estamos ainda na filosofia grega, né? Pegando aqui o roteiro, nós estudamos na aula passada a origem da filosofia, né? Os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, e nós vimos que os caras iniciaram aquilo que a gente chama de filosofia cosmológica, não é isso? Investigavam a natureza, queriam saber qual era o princípio do universo, a causa primeira de tudo, essas coisas aí, beleza? Continuando aqui a filosofia grega, nós vamos entender agora um outro período da filosofia grega que a gente chama de período antropológico, tá? Antropológico? O que é isso, deixa? Período antropológico, tá? Beleza. Esse período antropológico é um abandono da cosmologia. Tipo assim, os filósofos agora, eles não vão mais investigar a natureza, não vão mais investigar o cosmo, a origem do cosmo, essas coisas, não. Agora nós temos uma filosofia voltada agora para temas do antropo, do homem. Então agora nós temos novas temáticas, né? Então, nós temos a partir dos sofistas e de Sócrates, temáticas sociais, a vida social, né? Temáticas de política, temáticas de ética, de conhecimento. Então pode vir uma questão simplesmente falando para a gente que esse novo período da filosofia, a partir de sofistas e Sócrates, houve um rompimento com a cosmologia dos pré-socráticos, tudo bem? Aí que nós vamos entender quem foram esses caras que vão trazer à tona essas temáticas, né? No caso aqui nós vamos começar pelos sofistas. Então nós vamos colocar aqui sofistas de um lado versus aqui do outro lado nós vamos colocar o Sócrates. Nós vamos entender os dois. Então, a aula de hoje é sofistas, Sócrates e Platão. Bem, aí a outra aula de filosofia, vamos falar só da filosofia de Aristóteles e filosofia helenística, depois medieval, depois moderna, contemporânea. Aí nós vamos para as temáticas da filosofia. Então, tá da hora o curso, tá bem planejado para vocês de acordo com o edital da UEM, beleza? Então, vamos ver os sofistas. Fica melhor a gente entender sofistas e Sócrates nesse formato, porque nós temos que ver o que eles têm de semelhança, né? O que eles têm de diferença. Bem, é mais interessante a gente trabalhar assim. Por exemplo, olha, vamos imaginar aqui que os sofistas eles eram considerados sábios. Então, eles ensinavam, tá bom? A gente começa por aqui. Então, eles ensinavam. De cara, a gente percebe que os sofistas eles tinham uma função social muito importante lá na Grécia, né? Então, que seria uma função educacional, tá bom? Tá? Então, essa função educacional cabia aos sofistas. Então, vamos encaixar os sofistas no campo da educação lá na Grécia. Só que eles ensinavam, mas eles cobravam pelo que ensinavam. Eles ensinavam literatura, astronomia e principalmente isso aqui, ó, retórica, tá? Eles eram mais conhecidos como os caras que ensinavam retórica. A gente vai focar a aula de sofistas falando aqui de retórica, tá bom? Por que focar aqui em retórica? Porque os sofistas, eles eram mais conhecidos na Grécia por conta disso, né? Pelo fato de eles serem mestres da retórica, tá? Muito bem. Quando eu falo mestres da retórica, eu estou afirmando que os sofistas, eles, eles utilizavam a retórica para fazer uma coisa, para validar argumentos.
tá? Essa parte é fundamental. E quando a gente se refere a ser mestre da retórica, interessante a gente perceber que os sofistas, eles não tinham compromisso com a verdade, né? Eles não tinham compromisso com a verdade porque eles utilizavam essa retórica, eles utilizavam essa oratória, que eles eram mestres, para validar argumentos, tá bom? Então, os sofistas não tinham compromisso com a verdade. É importante demais isso aqui, tá bom? Não tinham compromisso com a verdade. Por que, Davidson? Porque eles faziam qualquer coisa ser verdade. Então, a grande função dos sofistas era utilizar a retórica para fazer isso aqui, ó. Apenas validar argumentos. Tudo bem? Muito importante entender essa questão dos sofistas, né, que eles validavam argumentos. E o que isso tem a ver com Sócrates? Porque, diferente dos sofistas, o Sócrates ele julgava não saber, né? Ele julgava não saber. A famosa frase dele, qual é? Só sei que nada sei, é isso? Então, quando o cara afirmava que nada sabia, então não tinha como ele ensinar. Se eu não sei, eu vou ensinar o quê? Olha a diferença. Enquanto os sofistas, conhecimento, olha só, vou colocar aqui. Para os sofistas, conhecimento é posse. O Sócrates, ele não sabia. Então, o que era o conhecimento para ele? Para ele, o conhecimento é busca. Opa, eu não sei, então eu vou em busca. Então, Sócrates é aquele cara que busca o conhecimento sem pretender possuí-lo. Os sofistas possuíam o conhecimento, ensinavam. Sócrates não possuía o conhecimento e buscava. Como que Sócrates buscava o conhecimento? O que ele fazia? Tá? Beleza. Se ele não ensinava, ele induzia o seu interlocutor a refletir. Então Sócrates ensinava a reflexão. Através da reflexão, né, o indivíduo vai o que? Buscar a conhecimento não é posse, conhecimento é busca, através da reflexão. É por isso que o Sócrates utilizou um método. Nós vamos já falar desse método que ele utilizou, que nós vamos chamar método de dialética. A dialética, né, é o método diálogo. Sócrates entrava em diálogo com seus interlocutores, induzindo-os a reflexão. Tudo bem? Tinha as etapas desse diálogo. Lembrando que dialética também é um método de conversa, né, onde o cara ia buscar as contradições. Tá bom? Eu vou conversar contigo, eu vou entrar em diálogo contigo, mas eu quero encontrar as contradições no que tu acredita. Através do diálogo, eu vou sempre fazer o indivíduo buscar as contradições. Tudo bem? Entendemos a diferença aqui entre os sofistas e Sócrates com relação ao conhecimento, tá? Então, se os sofistas eles eram, né, esses mestres da retórica, tal, tem dois tópicos aqui, três que são bem importantes para a gente entender os sofistas. Primeiro, eu já falei alguns aqui, questão da retórica. Não vamos esquecer da função educacional que eles tinham lá na Grécia também, tá? Mas é importante a gente sempre lembrar para uma prova a ideia do relativismo, né? O relativismo é aquela história. Se não existe uma verdade absoluta, se eu posso usar
a minha argumentação para comprovar que qualquer coisa é verdade, então não existe uma verdade absoluta. Então, se eu posso validar argumentos, então qualquer coisa pode ser verdade. Pode ser verdade. Eu só preciso. Vou colocar de outra forma aqui que vai facilitar melhor para uma questão, né? A verdade é relativa. Isso que significa, tá? A verdade é relativa. Tipo assim, eu quero provar que isso aqui é assim. Então, eu uso a retórica e te provo, através da argumentação. Então, eu não tenho compromisso com a verdade. Os sofistas não tinham compromisso com a verdade. Porque qualquer coisa podia ser verdade pela retórica. Relativismo é uma temática importante deles. Antropocentrismo, né? Antropocentrismo, né? Significa homem no centro. Ó, isso aqui é importante, galerinha. Por quê? Teve um aluno que falou assim para mim, ó. Professor, a tia de história falou que antropocentrismo é lá do Renascimento. Sim, animal. Mas observa o nome é Renascimento. Lá o cara está renascendo aquilo que os gregos fizeram. Então observa que a partir dos sofistas nós temos o homem no centro das coisas, não é mais o cosmos. Por isso que sofistas de Sócrates inicia o período antropológico. Lá no Renascimento, os caras vão só renascer valores greco-romanos e renascer o antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo medieval. Tá bom? Então, relativismo, antropocentrismo. Quando eu falo de antropocentrismo, eu me refiro a um sofista que fala o seguinte, ó. Ele fala que o homem é a medida de todas as. O homem é a medida de todas as coisas. Beleza? Quem foi que falou isso aqui? Protágoras de Abdera. Então, nós estamos dando início ao período antropológico da filosofia. Bem, então, isso é importante para os sofistas. Isso é importante dos sofistas. Outra coisa sobre os sofistas que eu quero que a gente entenda é isso bem aqui, ó, a função política deles. Qual a importância dos sofistas dentro daquilo que os gregos inventaram, chamado de democracia? É só tu lembrar que a democracia grega é uma democracia participativa, não é? Vou botar aqui de novo. Direito A democracia grega é uma democracia participativa. Então, um cidadão ele tinha que participar na assembleia e, através da retórica, defender seus argumentos. Aí tu imagina um jovem cidadão que agora tem que exercer a política, tem que exercer a cidadania, só que ele não tem a arte da retórica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar um sofista para ensinar para ele a arte da retórica, para que ele possa exercer a sua cidadania. Tudo bem? Essa era a função política dos sofistas dentro da democracia. Então, eles ensinavam retórica aos jovens cidadãos, para que eles pudessem exercer a sua cidadania. Então, observe que a democracia grega era cheia de sofistas. É por isso que Platão vai condenar a democracia, dizer que não é um governo justo. Sócrates também condena a democracia, Aristóteles, porque esse tipo de governo ele sempre vai prevalecer a vontade daquele que tem melhor argumento. Então nunca é a verdade que vai ser defendida, tá bom? Porque lá na Assembleia só tem os sofistas. Entendemos os sofistas? Então vou ficar ligado aqui que eram sábios, ensinavam, eles cobravam por isso. Então tinham a função de educação, eram mestres da retórica, não tinham compromisso com a verdade, porque qualquer coisa poderia ser uma verdade. Relativismo, qualquer coisa pode ser verdade. Antropocentrismo, o homem é o centro do universo, tá?
e a função política deles dentro da democracia, que foi uma invenção grega. Beleza? Muito bem. E Sócrates? O Sócrates vai logo condenar os sofistas, né? Então, como eu falei para vocês aqui, porque ele utiliza um novo método, não é um método de passar conhecimento, é um método de induzir o camarada à reflexão, tá? Então, nós vamos entender agora bem aqui, deixa eu colocar bem bonitinho, como é que ele fazia isso, né? O método socrático, tá bom? Esse método de Sócrates, ele é dividido em duas partes. Ó, lembrando que é o método do diálogo, né? O método da dialética. Buscar as contradições através do diálogo. A gente divide em dois momentos, né? Primeiro, nós tínhamos a ironia. Essa ironia, de fato, seria esse questionar. É quando Sócrates ele refletia através do questionamento. Ele perguntava: o que é isso para você? Por quê? Por quê? Então, ele questionava ao ponto que, através dessa reflexão, né, o indivíduo encontrar contradições nas ideias que ele tinha. Tá? Então, ironia era até chegar a um ponto, né, de encontrar as contradições das ideias. Não tem quando a gente começa a questionar muito, né? E aquilo que a gente achava que era já não é mais. Por quê? Por conta da ironia. Ou seja, eu questiono tanto, eu estou induzindo tanto a reflexão, o meu interlocutor questionando, eu não estou ensinando, eu estou induzindo a reflexão, que vai chegar um momento que nele mesmo vai começar a surgir novas ideias. Isso que a gente chama de maiêutica. Beleza? A maiêutica é quando no indivíduo começam a surgir novas ideias. Mas essas novas ideias, elas só surgiram através de quê? Porque eu questionei, porque eu busquei as contradições, porque eu refleti, tal. Bem? Então, é tipo assim, a ironia que leva a maiútica em Sócrates. Tá bom, galerinha? Então, as questões, elas são sempre voltadas para essas duas etapas do método, tá bom? Mas, na verdade, eles cobram mais essa primeira, a segunda, desculpa, né? A questão do parto das ideias, que, de fato, maiêutica significa parto, né? Então, aqui é como se fosse o parto das ideias. Para gente finalizar Sócrates e falar de Platão, tem uma coisa interessante em Sócrates, que ele fala o seguinte, ó. Ele fala que é preciso conhecer o bem, é preciso conhecer a verdade, na verdade. É preciso. Tem caído muita questão sobre isso, tá, galerinha? Nos últimos vestibulares. É preciso conhecer a verdade para afirmar que algo é verdade. Tipo, eu preciso buscar conhecer o que é uma coisa para eu afirmar que aquilo é aquilo. E as questões, elas podem. Por isso que o conhecimento é busca. Eu preciso conhecer. Então, eu preciso conhecer, então eu preciso buscar conhecer para afirmar que a coisa é. Isso aqui pode vir a questão associada a várias coisas. Por exemplo, eu preciso conhecer o belo para eu afirmar que algo é belo. Eu preciso conhecer o que é a justiça para eu afirmar que algo é justo. Eu preciso conhecer o que é a verdade, né? Como eu falei, a verdade, para eu buscar, para afirmar que aquilo é. Então, eu preciso conhecer uma coisa para afirmar que aquilo é. Tudo bem? E o próprio Aristóteles, o próprio Sócrates, desculpa, ele fala que o indivíduo, por exemplo, quando pratica o mal, ele não pratica o mal porque ele quer. Ele pratica o mal porque ele acha que aquilo é o bem. Ele não conhece o bem. Ele fala o seguinte, ó, ninguém age mal porque quer. Deliberadamente, né? Ninguém... Isso aqui é a parte ética dele, né? Ninguém age mal
porque quer. Por que que o indivíduo age mal? É porque ele não conhece o simplesmente porque ele não conhece o bem. Então eu preciso conhecer. Pode vir uma questão disso aqui. Tudo bem? Interessantíssimo, né? Essa parte de sorte. Será mesmo que o cara que faz o mal? Ó, mas algumas coisas faz sentido, por exemplo. Imagine que eu chego querendo te ajudar e estou te prejudicando. Eu não conheço, né? Bem, na minha concepção, aquilo é o bem. É isso que ele está dizendo. Então, eu preciso conhecer o bem para que eu possa praticar o bem. Eu preciso conhecer o belo para que eu possa identificar o que é belo. Sempre busca, 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 busca. Por isso que o conhecimento em Sócrates, como eu falei para vocês, o conhecimento é o que, ó? Tá bem aqui circulado, circulado. O conhecimento sempre é busca. Bem, galerinha? Então, esse é a relação que a gente faz entre os sofistas e Sócrates. E aquela parte, né? Sócrates ele foi condenado, né? Sócrates foi condenado, né? O próprio Platão, no livro Apologia da História, Apologia de Sócrates, narra, né, todo o episódio da condenação de Sócrates. A acusação de Sócrates foi corromper a juventude, tá? Professor, foi injusto. Também acho. Mas imagina que eu estou na sala de aula e eu começo a falar para os meninos assim: por que você acredita em Deus? Aí eu começo a induzi-los à reflexão sobre Deus. Aí esse menino chega em casa: ah, pai, o tio disse pra gente que Deus não existe. Aí o outro vai na escola: ah, coordenador, o professor Deus está dizendo na escola que Deus não existe, a escola aqui é cristã. O que aconteceu comigo? Né? Basicamente isso que aconteceu com Sócrates. Tá bom, galera? Aí nós temos o nosso querido e amado Platão, né? Que é outro aqui do período é, antropológico da filosofia. Beleza? Vamos falar dele rapidão pra gente fazer umas questões. Beleza? Então, o Platão, inclusive, ele foi discípulo de Sócrates, né? Discípulo de Sócrates. Ah, professor, então, sobre Sócrates tal, é discípulo de Sócrates. Ele foi, de fato, o cara que interpretou Sócrates, né? O maior intérprete de Sócrates. O que nós temos de Sócrates, inclusive, são dos diálogos de Platão. Tá bom? Por isso que a gente fala que Platão foi o intérprete de Sócrates. Aquele questionamento, né? Ah, Sócrates existiu, Sócrates não existiu. O Platão prova que sim, né? Porque todos os diálogos dele são do seu mestre. Beleza? Certo, é isso. Mas a filosofia de Sócrates é voltada para quê mesmo? Eu nunca entendi, desculpa, de Platão. Eu nunca entendi Platão, tal, tal. Certo. É para a questão do idealismo, tá? Ou seja, o Platão fala que existe uma realidade que é o mundo das ideias. E se a gente entender isso aqui, é de boa, tá? O que são ideias? Ideias, eu poderia fazer uma analogia como pensamentos, né? Eu podia falar de ideias, uma analogia como sendo a razão que a gente tem, tá? E as ideias são inatas. Vamos focar aqui em inatas. Platão fala que as ideias que eu tenho das coisas, por exemplo, a ideia de belo, a ideia de justiça, a ideia das coisas, né, tal, elas sempre existiram na mente, elas são inatas. Vamos entender que esse idealismo vai influenciar a filosofia moderna, inclusive o René Descartes, né, sobre ideias inatas. Então, as ideias já existem na mente. Já existem na mente. Tá? Então, esse mundo das ideias, né, segundo o Platão, que é o pensamento, é a razão, que são inatas, tem algumas coisas, tá? Esse mundo das ideias, essas ideias, é o mundo das formas perfeitas. Por exemplo, belo. O, por mais que a gente olhe para uma coisa pelos sentidos e ache aquilo bonito, Platão fala que não é. E o ideal mesmo, o que é belo, está nas ideias. Aqui na minha razão, é no mundo do pensamento, é no mundo das ideias que eu tenho um conceito de beleza, tá? É lá que eu tenho as formas perfeitas. Essas formas perfeitas, elas são eternas, né? Essas formas perfeitas, elas são imutáveis.
imutáveis. Entendemos? Tipo assim. Aqui tá a mente. O Platão fala que nós temos aqui a ideia de belo. Essa ideia de belo é o quê? Eterna. Essa ideia de belo é o quê? É imutável. Essa ideia de belo sempre existiu, tá? Aí vamos imaginar que tu viu uma menina bonita. Então, o que é isso aqui? Uma menina bonita. Tu, ó. Meu Deus, o que que Platão fala? Se tu achou essa menina bonita, porque ela apenas se assemelha à ideia de que tu tem do que é belo. Ou seja, essa menina aqui, ela é apenas uma cópia da ideia de beleza. Vocês entenderam? Então, nós temos a ideia de tudo. E tudo que meus sentidos me mostram, que é uma outra realidade que Platão tenta explicar, que é o mundo sensível. Olha só, o mundo sensível para Platão é esse mundo dos sentidos, tá? É o mundo dos sentidos. O mundo dos cinco sentidos. Esse aqui que eu estou vendo, escutando, tá? Só que esse mundo sensível, por exemplo, essa menina aqui, ela está no mundo sensível. E para Platão, ela é o quê? É apenas uma cópia da ideia das coisas, tá bom? Então, esse mundo sensível, ele é cópia. Esse mundo sensível, ele é engano. Esse mundo sensível é apenas sombra. De quê? Das ideias daquilo. Qual o foco de Platão? A ideia. As ideias. O mundo das ideias é o mundo perfeito. Então, tudo que está relacionado ao mundo sensível, tá? É apenas uma projeção imperfeita da ideia que eu tenho daquilo. Uma pessoa foi justa. Para Platão, aquela pessoa que foi justa, ela apenas se assemelhou à ideia de justiça. Entenderam isso aqui, né? É bem simples. Então, as questões que tentam complicar, porque elas falam umas coisas de mundo das ideias e bota a característica do mundo sensível, tal, tal, tá? É por isso que Platão fala que o mundo sensível, tá? Esse mundo sensível aqui, ele é engano, tá? Ó, ele é engano. E por isso que tem a frase de Platão que ele fala o seguinte, ó: os sentidos nos enganam. Então, aquilo que eu vi achei bonito não é. É engano. O belo tá na minha ideia. Aquilo que eu vi achei justo não é. O justo está nas ideias, que é perfeito, eterno e imutável. Bem? Então, essa associação que Platão fala entre essas duas realidades, o mundo sensível, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Bom, ali, escutando aí, o cachorro latindo. Aqui também uns 20. Tudo bem, meninos? Então, quando a gente fala de conhecimento de Platão, ele fala isso. Ó, vamos só entender a relação, que eu acho bem legal isso aqui. Ó. Vamos imaginar, para a gente passar para outra parte. Imagina aí a ideia de círculo, um círculo. O Platão fala que nós temos na cabeça a ideia perfeita do que é um círculo, certo? Eterno, imutável, é perfeito. Só que eu vou fazer um círculo aqui. Eu fiz um círculo. Eu fiz esse círculo baseado em quê? Na ideia perfeita que eu tenho de círculo. Mas ele foi apenas o quê? Uma cópia imperfeita da ideia de círculo. Isso que ele está dizendo. Então, esse círculo aqui já seria o mundo sensível dos sentidos. Essa cópia imperfeita. Eu não vou conseguir. É daí que a gente tira a ideia de Platão, que ele vai falar que a arte é uma mimese. A arte é apenas uma cópia. É apenas uma cópia imperfeita da realidade.
Mimese. Um artista ele não consegue interpretar, não, ele só copia a realidade. Como isso aqui, ó. Então, esse círculo, ele foi uma cópia imperfeita da ideia que eu tenho do que é círculo. Tá bom? Então, se a gente for aprofundar muito isso aqui, a gente fica doido. Vai por mim. Por enquanto, eu quero que a gente entenda isso. Para a prova, eu quero que a gente entenda isso. Que existem duas realidades, o mundo das ideias e o mundo sensível. Outra coisa importante é que esse mundo das ideias aqui é o mundo que ele chama da metafísica. O Platão ele vai iniciar a metafísica. Meta é além. Aquilo que está além do que é físico. É metaverso. Está além do universo. Bem? Então, o que é a metafísica para Platão? É o mundo das ideias. Tá? Essa caneta aqui é o mundo físico. O mundo metafísico é a ideia que eu tenho de caneta, que é eterna, tal, tal, tal. Tudo bem? Tipo assim, se você perder todos os seus sentidos, o que vão lhe restar? As ideias. Tá bom? O mundo das ideias de Platão e o mundo sensível. É muito importante a gente fazer essa associação. O Platão, inclusive, ele até faz para tentar explicar isso aqui no mito da caverna, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu não vou explicar aqui 100% para vocês, mas quando o Platão fala do mito da caverna, ele fala isso, né? Ele fala que existia uma caverna, que nessa caverna tinham pessoas, uma caverna, hein? E tudo que passava fora da caverna, se aqui passasse, sei lá, uma pessoa, seria projetado a sombra da pessoa no fundo da caverna. Se aqui passasse sei lá, um carro, ia ser projetado aqui no fundo da caverna o quê? A sombra de um carro. Então observe que essas pessoas aqui, elas estão numa realidade aqui dentro da caverna que Platão chama de realidade dos sentidos. Porque é o que eles estão vendo. Só que não é a verdade, é apenas uma sombra, a projeção do que está lá fora. E esse mundo fora da caverna seria o mundo inteligível. A analogia que ele faz ao mundo inteligível. É uma alegoria, tá, meninos? Existem dois mundos. Então, tudo que eu vejo é como se estivesse na caverna, acreditando que aquilo é uma verdade, tá? Mas, para o Platão, aquilo é apenas uma cópia, né? Uma cópia imperfeita do que está lá fora da caverna. Então vamos imaginar isso aqui como se fosse as ideias. É por isso que ele fala que aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto me engana. É por isso que ele fala que o sentido nos engana. Tá? A alegoria ele fala, né, que o céu é da caverna. Não importa. Importante entender que o mito da caverna faz uma analogia que quem está dentro da caverna está no mundo sensível, achando que o que ele está vendo é verdade, mas apenas sombra, é cópia. E fora da caverna é o mundo inteligível, o mundo das ideias. Vocês perceberam que só nessa explicação aqui eu falei a concepção de arte de Platão, cai em prova, ideia de mimese. Nós vamos ter uma aula de estética, que eu vou voltar isso aqui. Nós falamos sobre a metafísica. Platão inicia a metafísica, a ideia de que existe uma realidade além do que é física, que é o mundo das ideias. Como ele vê, como ele compara essas duas realidades, das ideias e o mundo sensível. Como ele tenta explicar isso de uma alegoria, o mito da caverna, né? E uma alegoria. Só para a gente finalizar, o Platão também ele tem uma teoria política. Uma teoria política. Que lá em filosofia política eu vou explicar de novo, tá? É chamado de sofocracia. Ou seja, o Platão defende que uma cidade ela deve ser governada pelos sábios, pelo filósofo, tá? Por quê? Porque a cidade para Platão ela possui três estruturas, né? A estrutura econômica, que são os comerciantes, a estrutura militar, que são os guerreiros, e os legisladores, que são filósofos.
E uma cidade, ela só vai ser justa se ela for governada por esses sábios, esses filósofos. Porque se ela for governada pelos comerciantes, por exemplo, irá predominar a ganância. Se a cidade for governada pelos militares, vai predominar o medo. Então, uma polis justa, né, a ideia de sofocracia, de governo dos sábios, é aquilo que Platão idealiza como polis justa, como polis perfeita. Beleza? Então, seria a polis justa de Platão aqui seria a cidade ideal. Ele idealiza, né, uma cidade perfeita. Beleza? Essa é a teoria política do, do Platão. Tá bom, galerinha? Então, bem simples o Platão, tá? O que mais cai, Platão, é essa relação entre mundo sensível e inteligível. Questão política, questão estética de Platão, nós vamos ver em aulas específicas, que nós temos o conteúdo de estética, a filosofia, e nós vamos ler todos os filósofos lá de estética, desde Platão, Aristóteles, Hegel, Kant, tá? Nós temos também módulos de filosofia política, que vamos falar de política desde a antiguidade até os teóricos políticos contemporâneos, tá bom, galerinha? Então vamos ver aqui umas duas questõezinhas rapidinho pra gente ver como é que isso aqui cai em prova, beleza? Bora fazer essa primeira questão, né? Filosofia grega. Beleza, ó. Sobre o desenvolvimento da filosofia no período clássico grego, assinale que for correto. Beleza. O método de indagação socrático era empregado para produzir reflexão sobre o conhecimento já consolidado, tendo em vista a melhor forma de aplicar esse conhecimento. Falso, galerinha. Por quê? Porque o conhecimento para Sócrates é busca, não é eu consolidar aquilo que eu acho que é conhecimento. Beleza? Então a primeira aqui já está falso. Ó, segunda, o ensino da retórica pelos sofistas tinha como foco a virtude, caracterizada pelo bom desempenho dos aprendizes nas diversas instâncias cívicas de deliberação. Eu acho que eu quis entender o que ele quis dizer aqui. Porque o que era virtude no contexto político era eu exercer essas minhas instâncias cívicas. Era difícil, vai. Isso aqui, ó. Caraca, verdadeiro. Em contraposição à instrução seletiva das escolas filosóficas gregas, a sofística promovia a educação. Lembra da função educacional dos sofistas? De um público mais amplo, embora essa educação muitas vezes ocorresse mediante pagamento. É verdade, né? Os sofistas, eles tinham a função educacional e eles ainda cobravam por isto. Beleza? Olha a 8 aqui. O ideal platônico de dialética se opunha aos embates argumentativos protagonizados pelos sofistas. E esses embates estavam associados com frequência a disputas verbais. Verdadeiro. Ah, o dialética em Platão. Oh, vocês lembram que Platão, esses diálogos, né, platônicos, eles eram diálogos de quem? De Sócrates. Platão ele interpretava os diálogos de Sócrates, na verdade. Platão acreditava que a educação sofística é capaz de produzir a compreensão da natureza. Eles abandonam a ideia de natureza, a cosmologia. Beleza? Platão acreditava que a educação. E é ruim porque Platão também é contra os sofistas. Tanto Sócrates quanto Platão, eles são contra os sofistas. Então, a 2, a 4 e a 8 são verdade. O mais difícil aí é somar. Dá 14. Beleza? A segunda questão é até a questão do Enem, né? Achei bem interessante, 2022. Né? Para a gente entender que o advento da cidade, da polis, nascimento da filosofia entre as duas ordens de fenômeno, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário, das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega.
Assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios, né, a filosofia, a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto, a primeira escola filosófica, que lá veio Tales de Mileto, não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Tipo, a forma que os gregos utilizavam a razão não é igual à ciência contemporânea. Por quê? Porque isso aqui era apenas investigação. Era uma razão apenas especulativa, enquanto a ciência ela é comprovativa, certo? Enfim, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fornecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, ou seja, o uso da racionalidade, da argumentação, tudo isso. Os epicuristas, não, isso aqui é da filosofia helenística, é o último período da filosofia grega. Os estoicos, também da filosofia helenística, o último período da filosofia grega. Os sofistas, pode ser comprometidos com o ensino da retórica, que esse ensino da retórica é um ensino racional. Se não tiver Sócrates pelo meio, é ele. Os peripatéticos, não, que é a galera de Aristóteles. Eu vou explicar em Aristóteles, tá? E os poetas rapsodos da mitologia. Falso. Então, tipo, ele está apenas perguntando. Os sofistas iniciaram o período antropológico. Os sofistas estão integrados com o uso da racionalidade. Por mais que eles sejam condenados como filósofos, porque Sócrates fala que eles não eram filósofos, né? Porque eles não tinham compromisso com a verdade, mas o pensamento deles era racional. A razão era a base da retórica. E o texto fala de razão, né, que foi ali criada, introduzida pelos gregos. Tá bom? Ó, mais uma aqui. A crítica de Sócrates aos sofistas consiste em mostrar que o ensinamento sofístico limita-se a uma mera técnica de acordo com o contexto. Por que Sócrates critica os sofistas? Isso que ele está perguntando, né? Letra A. Ao entendimento de que o verdadeiro conhecimento baseava-se no exercício da retórica, falso. O verdadeiro conhecimento tem que sempre buscando, não é defender argumentos. Os sofistas apenas validavam argumentos. A desvalorização da pluralidade de opiniões e de posicionamentos político-ideológicos. Desvalorização? Não, é valorizar. Pluralidade de opiniões através da dialética, tudo. Não é nem valorizar a opinião, né? Porque eu tenho que criticar a opinião. Daí tu tira. Letra C. Ao prevalecimento das técnicas discursivas nas decisões da Assembleia acerca dos rumos da cidade. Olha só que massa. A crítica dele é isso. Eles apenas utilizam técnicas discursivas. E olha a função política dos sofistas aqui também, ó, acerca dos rumos da cidade-estado. Né? Vocês têm que lembrar que Sócrates ele é contra a democracia, né? Porque a democracia não é justa. A concepção dele, Platão, Aristóteles. Então, letra C. Ao predomínio de líderes pouco sábios, não. A defesa de formas tirânicas. Certo? Então, galerinha, vocês vão responder aqui essas questões que são bem interessantes sobre Sócrates, sofistas, Platão, tá? Método socrático. As questões estão muito massa, tá? Muito massa mesmo. Tá, ó, Platão sobre a questão dos artistas, né? Que ele fala, tipo, ó, a impossibilidade de representação justa das ideias, tá ligado? Esses gatilhos básicos assim de cópia, isso é bem importante para a gente entender, né? Aqui fala sobre o dualismo platônico, mundo sensível, inteligível. Eu botei só questão massa para vocês, tá? Ó, todas estão, como sempre, comentadas. Tá bom, galerinha? Então, um abraço e até a próxima aula. Valeu!